Ouça a palavra do seu líder, Bispo Henrique de Paula. Capítulo 2, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Senhor, que a tua palavra possa alimentar o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Queridos, como nós estávamos falando, em janeiro então nós vamos ir para Israel e vamos percorrer todos aqueles lugares que para nós se tornaram tão importantes, porque foram palco de todos os acontecimentos que abençoam a nossa vida. Eu tenho ido muitas vezes lá, essa será a minha 9ª viagem, e eu sempre vejo líderes de muitas igrejas do mundo inteiro orando por aquelas terras. Em Jerusalém, por exemplo, há uma concentração impressionante de lideranças evangélicas do mundo inteiro. Você chega, por exemplo, no Rio Jordão, e é comum você ver pastores de toda a Europa, do mundo inteiro, realizando batismos ali. Uma vez eu fiz um batismo de um grupo grande de romenos que estavam lá. Eles tinham ido, queriam se batizar, mas o pastor em cima da hora não pôde ir, e eles foram sem o pastor. E eu estava batizando lá do Rio Jordão e tive a oportunidade de batizar um grupo grande de romenos. E nós temos visto pessoas do mundo inteiro buscando Israel. Israel se tornou o centro das atenções do mundo inteiro. E a Bíblia diz que nos últimos tempos iriam poderosas nações buscar o favor do Senhor em Jerusalém. Está em Zacarias capítulo 8. As pessoas estão indo para Jerusalém como se com isso estivessem dando um grito de socorro. Afinal, a nossa fé está estabelecida em cima de fatos que aconteceram ali em Israel. Ali nasceu o Senhor Jesus, ali cresceu o Senhor Jesus, ali o Senhor Jesus nos ensinou acerca do amor, acerca da salvação. Ali o Senhor Jesus foi morto naquela cruz, ressuscitou, e diz a Bíblia que quando Jesus voltar, os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Realmente, aquele lugar é um lugar importante. Você vê, Israel é um país
praticamente sem riquezas naturais. Não tem petróleo, quase não tem água. A única água que eles têm é a do Mar da Galileia, que é, na verdade, resultado do derretimento da neve do Monte Hermon. Que riqueza eles têm lá? 50% do território de Israel é árido, é desértico. Pedaço de terra pequenininho, quer dizer, não tem nem grande extensão territorial, mas é uma brigaiada danada por causa daquela terra, né? Jerusalém, por exemplo, é o foco das atenções do mundo inteiro, e em especial aquele lugar ali, o Monte Moriá, onde hoje está a esplanada das mesquitas, a mesquita de El-Aqsa e a mesquita da Rocha, né? Que é aquela da cúpula dourada ali, porque ali Abraão teria levado Isaac para ser sacrificado. Ali Davi comprou aquele pedaço de terra para oferecer seus sacrifícios para Deus. Ali foi edificado o tabernáculo e depois o templo do Senhor, o templo de Salomão. E hoje as pessoas do mundo inteiro viajam para Israel e vão orar no Muro das Lamentações, que é a parede ocidental do templo que permaneceu de pé. Vocês viram lá o Roberto Carlos orando com as mãos no Muro das Lamentações. As pessoas levam pedidos de oração e colocam ali nas frestas, né, das pedras, porque há uma promessa de Deus. Deus disse que estaria ali perpetuamente e ouviria perpetuamente as orações que se fizessem naquele lugar. É claro que você pode orar na sua casa, no seu quarto, no seu carro, aonde você estiver, Deus vai ouvir a sua oração, se é que você ora em nome de Jesus. Mas existe algum mistério aqui naquela terra, existe alguma coisa diferente ali. Todas as pessoas que vão comigo naquele lugar podem dizer a mesma coisa, eu tenho certeza. Você sente na atmosfera alguma coisa diferente ali. Eu me lembro, já contei isso aqui, de uma vez que eu fui com um grupo para Israel. Nessa ocasião, inclusive, a minha mãe foi comigo, e nós estávamos caminhando para o túmulo de Jesus. E aí as pessoas começaram a perguntar: está longe ainda? Está longe? Eu disse: olha, eu não vou dizer se está longe ou se está perto, nem onde é. Quando vocês estiverem próximos ao túmulo de Jesus, vocês vão perceber. E não é que aconteceu mesmo? Minha mãe está aqui, pode confirmar. Nós fomos andando, passamos, o túmulo de Jesus fica num lugar, num bairro bem árabe, lá em Jerusalém, numa área árabe muçulmana, e muito agitada. E a gente foi entrando ali. Quando chegou próximo ao túmulo de Jesus, as pessoas começaram a ficar arrepiadas, começaram a chorar, começaram a sentir que estava próximo. E me disseram: é por aqui, né, bispo? Eu falei: é, por aqui mesmo, estamos ao lado do túmulo de Jesus. Então existe um mistério ali que a gente não consegue explicar. A gente sabe que Deus está em todos os lugares, a gente sabe que Deus está em qualquer lugar, Ele é onipresente. A gente pode orar onde a gente estiver, mas que é diferente, Quando eu subo, por exemplo, o Monte Sinai, chego lá no Sinai: Senhor, eu vim do Brasil aqui porque eu vim buscar a Tua face, porque eu estou em busca de algo mais. Eu quero orar, quero sentir o Teu mover, dá para sentir que alguma coisa diferente acontece. Então, nós estamos fazendo essa campanha de oração, e eu estou muito convicto, eu tenho muita fé, tenho muita certeza de que Deus está querendo chamar a atenção para si, atenção para Jesus. Não é para Israel, mas a nossa dependência de Deus, a nossa dependência do Deus que nós conhecemos de Israel, a nossa dependência de Jesus, que veio dos judeus. A salvação vem dos judeus, diz a Bíblia Sagrada, né?
porque Jesus veio de uma descendência, era descendente de Abraão. Bom, da linhagem de Abraão, né? Queridos, o segundo lugar que nós vamos em Israel, importante, e vamos realizar a nossa oração, será ali em Caná da Galileia. E nós vamos, neste lugar, orar para que Deus faça transformações radicais na nossa vida. E eu queria destacar duas revelações importantes deste texto que nós acabamos de ler, desse milagre que aconteceu em Caná da Galileia. Primeira revelação: Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o grande e poderoso El Shaddai, é quem pode dar solução para os teus grandes desafios. E eu queria que você lesse na sua Bíblia o versículo 3. Qual era o problema daquele casal? O que estava acontecendo? Qual era a necessidade daquelas pessoas? Faltava vinho. Diz aí, e faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Foram buscar a Jesus, foram levar o problema para Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você que está aqui. Talvez aqui existam pessoas que já tenham buscado solução para os seus problemas no espiritismo, na macumba, em cartomantes. Talvez você já tenha procurado respostas para as suas aflições nas pirâmides, sei lá, tantos caminhos, tantas coisas que hoje nos apresentam. Inclusive pessoas que buscam respostas para as suas aflições no próprio pastor, no bispo, o que é um grande erro, um grande equívoco. Quem vai abençoar a sua vida não é o bispo Henrique, não é o pastor. Quem vai abençoar a sua vida é Jesus. Amém? E a primeira revelação deste texto é esta: Jesus estava numa festa, surgiu um desafio, um problema, acabou o vinho, não tinha vinho, havia uma necessidade, naquele dia era por acaso o vinho. E aí foram ter com Jesus, foram levar o problema para Jesus. E Jesus deu solução para o problema, transformando a água em vinho. E eu quero dizer para você que está aqui nesta manhã, que é uma pessoa de fé, que está aqui hoje nesta manhã porque você tem Jesus no seu coração, a solução para todas as suas dificuldades, para todas as suas necessidades, sejam elas quais forem, está no Senhor Jesus. Ele é o provedor, Ele é o grande provedor das respostas, das soluções que nós, como povo de Deus, apresentamos para o Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, logo na frente, Evangelho de João mesmo, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 46. Este foi o segundo milagre de Jesus. O primeiro, Jesus transformou a água em vinho. O segundo milagre de Jesus foi esse aqui, a cura do filho de um oficial. Vamos ler juntos, João capítulo 4, versículo 46, diz assim: segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe disse, e partiu.
E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Amém? Então, quem é que dá a solução? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi não só a solução para a questão do vinho, mas quando você abre a Bíblia Sagrada, você encontra Jesus dando solução para pessoas que estavam cegas, doentes, pessoas que estavam endemoniadas, oprimidas. Jesus se apresentando como a solução para aqueles que choram, que estão necessitados, oprimidos, sobrecarregados. Não foi à toa que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, aflitos, doentes, problemáticos, e eu vos aliviarei. Então a primeira revelação prática, revelação que nós temos desta palavra, é que se nós estamos aflitos, e eu creio que cada pessoa tem as suas próprias aflições, muitas vezes você enfrenta aflições na área familiar, sentimental, profissional, financeira. É um absurdo imaginar que você não terá problemas neste mundo tão mau, nesse mundo tão injusto, tão cruel. Você tem seus problemas, tem seus desafios, porém, nós jamais podemos desviar o foco desta grande revelação. Há um Deus que está conosco. Jesus é o nosso braço forte. Jesus é a certeza de que aconteça o que acontecer, nós seremos vencedores. Amém? Aconteça o que acontecer, não importa se o vinho acaba, não importa se estamos doentes, não importa se estamos aflitos, não importa se o mundo inteiro está desabando sobre a nossa cabeça, não importa se alguém está fazendo um trabalho para nos destruir, alguma bruxaria, alguma inveja, alguma coisa ruim está sendo mandada para destruir a nossa casa. O nosso Senhor Jesus é a certeza de que jamais seremos abatidos. Ele tem sempre a resposta, a solução. Ele é o caminho. Ele é o caminho não apenas para a salvação, mas para a solução de todo e qualquer desafio que nós enfrentamos na nossa vida. E quando você vem participar de uma campanha de oração, quando você se mobiliza, se junta a outras pessoas que também estão buscando a Deus em oração, na verdade você está dizendo para Jesus: Jesus, alguns confiam em carros, cavalos, alguns confiam em pessoas que já morreram, alguns confiam em crendices, alguns estão buscando outros deuses, deuses que foram criados por mãos humanas, foram inventados, deuses estranhos, deuses da mitologia. Eu, porém, confio no Senhor. O Senhor Jesus é o único que pode me dar solução para os meus problemas. Não é o bispo, repito, não é o papa, não é o pai de santo, não é mãe de santo, não é cartomante, não é... Nada pode resolver de fato o seu problema. Quem te dá socorro na hora da angústia, na hora da sua ansiedade, é o Senhor Jesus. Graças a Deus nós já descobrimos essa verdade, mas é bom lembrar. Porque tem pessoas, primeiro, que ficam ansiosas demais e se esquecem que Jesus está na festa. Como aqueles discípulos que estavam dentro do barco, quando veio aquela tempestade no mar da Galileia, e eles entraram em pânico e ficaram temerosos. Por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis? Aliás, foi o tema da nossa mensagem da semana passada. Por que temeis? Se Jesus está no seu barco, por que temeis?
Por que estar ansioso? Por que estar desesperado? Bispo, eu hoje cheguei aqui muito aflito, eu tenho uma dívida para pagar, eu tenho um compromisso alto, os meus negócios não andam bem, eu estou cheio de problemas na minha casa, eu estou muito abatida, meu filho está se envolvendo com umas amizades estranhas, olha, a coisa está indo de mal a pior, e eu digo para você, calma, Jesus está presente na festa. Calma, fique calmo, fique tranquilo, Jesus está aqui, Jesus está no seu barco, Jesus, o grande Salvador, não somente no aspecto da salvação da alma, né? Mas Jesus, aquele que nos salva quando estamos desorientados, quando estamos perdidos, quando estamos em meio a grandes tempestades, grandes tribulações, Ele está na festa, é só procurar por Ele, Ele transforma a água em vinho, amém? Então diga comigo, o primeiro aspecto é o seguinte: Jesus é o único que pode dar solução para todos os nossos desafios. Jesus é o provedor do escape. Jesus é aquele que dá a solução, é aquele que está conosco, é aquele que está sempre presente, ainda que os nossos amigos, ainda que os nossos parentes falhem conosco. Você já sofreu alguma decepção com amigo? Já sofreu? Alguma decepção com algum parente? Às vezes a gente recebe aqui, às vezes a mãe chega aqui dizendo que os filhos abandonaram, que os filhos não estão nem aí para ela, que ela está passando fome, tem filho engenheiro e o filho não está nem aí para ela. As pessoas muitas vezes nos abandonam, nos traem, nos aborrecem quando precisamos. Aliás, há uma diferença, né? Quando você está bem, todo mundo quer estar do teu lado. Mas quando você está mal, as pessoas querem você bem distante, né? Então é muito importante a gente lembrar que Jesus é aquele que está presente, aconteça o que acontecer. Jesus estava naquela festa de casamento, faltou vinho, opa, esse é o problema, então não vai faltar mais vinho, vamos transformar essa água em vinho. O filho do oficial estava doente, ali mesmo em Caná da Galileia. Jesus disse, vai lá, teu filho está bom. Na mesma hora que Jesus disse, ele constatou que o filho foi curado lá na sua própria casa. Jesus é a solução. Se você está aqui aflito, de repente você está passando por uma situação difícil, não fica desesperado. De repente você fica perguntando, mas por que isso me aconteceu? Por quê? Não interessa por quê. O que interessa é o seguinte, Jesus está no barco. Às vezes a gente fica querendo dificultar muitas coisas. Aquele cego, por exemplo, de Jerusalém, eu gosto sempre de citar aquele milagre de cura. Jesus cuspiu no chão, fez lodo fez lodo com o dedo assim, com a saliva, colocou nos olhos do cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. A gente poderia questionar tantas coisas. Por que Jesus fez isso? Jesus podia simplesmente levantar as mãos assim e aquele cego seria curado imediatamente. Cuspir no chão, fazer lodo com saliva, a princípio, que coisa anti-higiênica, né? Coisa estranha para o Senhor fazer. E aquele cego poderia questionar isso. Aquele cego, mas me disseram que ele cuspiu no chão, fez lodo, botou cuspe nos meus olhos, com terra. Ele não fez nenhum questionamento. Jesus disse, vai lá e se lava no tanque de Siloé. Ele saiu cego ainda, desceu uma ladeira, porque tem uma ladeira enorme para descer, né, bispo? De Jerusalém até o tanque de Siloé. Desceu aquela ladeira ainda cego. Quando chegou lá embaixo, ele pegou a água, colocou nos olhos, lavou-se. Eu não acredito que aquela água tenha alguma substância, alguma coisa especial, aquela água não cura ninguém, é uma água normal. Mas ele estava ali cumprindo aquilo que Jesus o havia mandado fazer. Quando ele jogou a água, ele voltou a enxergar. E quando ele voltou para Jerusalém,
as pessoas que o conheciam como cego começaram a querer, sabe, a complicar as coisas. Mas esse tal de Jesus que te curou, ele é um pecador. Você já viu, os religiosos estão sempre tentando complicar as coisas, tentando encontrar uma solução teológica, uma explicação de fundo teológico, tentando explicar por que Jesus usou a saliva. Se bobear, vão estudar o pH da saliva, para poder, né, o tipo de terra que foi usada ali para fazer aquele emplasto, e vão querer entender. Não tem que entender nada, Jesus mandou, ele foi lá e fez o que Jesus mandou. Aí começaram a perguntar muito a ele, e aí, esse Jesus é um pecador, esse Jesus não é o Messias. Eles começaram a complicar muito, e aquele ex-cego disse o seguinte, eu acho bastante simplória a resposta dele, mas também bastante profunda. Ele disse, olha, se ele é pecador, se não é, eu não sei, eu só sei que eu era cego, e agora eu vejo. Né? Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Jesus mandou, eu fui lá e fiz. Jesus é a solução. Diga comigo, Jesus é a solução. Se você está ansioso, se você tem um desafio, se esse ano está sendo difícil para você, se você tem um problema dentro da sua casa, dinheiro não está dando para pagar as contas, se você está passando por uma dificuldade grande, tem um processo da justiça que não sai de jeito nenhum, está amarrado lá, não sai de jeito nenhum, olha, você vai orar e Deus vai te dar vitória. Eu ontem estava conversando com a minha sobrinha, ela é dentista, e ela trabalha como dentista, mas ela faz assim, ela prova esses lances de plano de saúde, né, plano odontológico, e ela que avalia se o dentista cobrou exatamente o valor devido e tal, e libera. E há algum tempo atrás avisaram que dezenas seriam mandados embora lá no setor dela. Dezenas. E que iam ficar pouquíssimos. E ela entrou em desespero e falou, não, vou orar, não posso perder esse emprego de jeito nenhum, não posso. Sabe o que aconteceu? Agora essa semana mandaram 40 e poucos empregados embora. Do setor dela, mais de 40 e tantos, que eu não me lembro agora. Aí só tinha 2 vagas, e pegaram 2 pessoas muito antigas e colocaram lá, nessas 2 vagas, e ela também, obviamente, seria dispensada. E aí ela orando, Senhor, o Senhor não vai me abandonar, o Senhor não vai, Jesus, não vai me abandonar de jeito nenhum. Sabe o que aconteceu? Uma menina lá de São Paulo saiu do trabalho, deve ter passado algum concurso, alguma coisa, sei lá, eu sei que ela saiu e abriu uma vaga em São Paulo. E o Banco Bradesco achou por bem não contratar ninguém de São Paulo, criar essa estrutura aqui no Rio. Aqui do Rio ela atende também o pessoal de São Paulo. Então resolveram escolher uma que estava já na lista para ser mandada embora, resolveram escolher uma para ocupar essa vaga. E quem foi? A própria, né? Abriram uma vaga por causa dela, né? Coisa de uns 15 dias atrás, pastor Valbert viveu uma experiência muito interessante. Eu posso contar aqui, né, pastora? Né? Posso contar, pastor Valbert? É porque eu vou falar de um vacilo teu aqui, né, irmão? Né? Mas o pastor Valbert, ele é sargento, segundo sargento fuzileiro, paraquedista, né? E ele é responsável por um setor lá da Marinha, que é proibido a entrada de pessoas estranhas, é uma área militar, uma área reservada. E ele comanda uma guarda que fica tomando conta daquele espaço ali. Então ele tem uma lancha que fica à disposição dele para ele andar para lá e para cá, policiar, não deixar ninguém passar naquela área, uma área de segurança. E aí entraram lá uns pescadores. Uns pescadores entraram lá, perdão, e foram pescar, lançaram lá as redes para pescar e tudo nessa área proibida.
E ele foi lá e conseguiu detectar, falou, ó, não pode ficar aqui e tal. Só que ele tinha que prender os caras e tinha que aprisionar também a embarcação. É a regra. Mas coração de pastor, né? Coração que ama, né? Aí eles chegaram lá, passaram a conversa nele. Pô, sargento, poxa, quebra o galho aí, sargento. Poxa, vai nos prejudicar e tal. Ele acabando liberou os pescadores, viu que não tinha mal nenhum, falou, não, então sai daqui, não pode ficar aqui. Eles foram embora, né? Mas só que alguém viu o que aconteceu, né? E ele não relatou isso no livro lá de ocorrências, né? Ele tinha que ter relatado e não relatou. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, um dos chefes dele lá ligou para ele, Sargento Valbert, aconteceu alguma anormalidade, algum fato estranho, diferente aí no teu setor? Ele, não aconteceu nada não. Também nem se ligou naquilo, né? Para ele não foi uma coisa assim tão importante. Aí o que aconteceu? Mais tarde ligou de novo. Olha, você tem certeza, sargento, que não aconteceu nada aí na sua área? Aí ele percebeu, bom, para ele perguntar 2 vezes é porque, como se diz por aí, o bicho está pegando, né? Alguma coisa ruim está acontecendo, já sabem que aconteceu alguma coisa estranha. Aí o rapaz disse para ele, um dos chefes dele, falou assim, olha, você vai ser punido e possivelmente vai ter que sair desse quartel, nós vamos mandar você para outro quartel. E ele ficou realmente muito chateado, porque ele vai fazer prova para oficial agora no próximo ano, e ele seria impedido de fazer a prova, de ter promoção, né, por causa dessa punição. Então ele pediu para orar, e começamos a orar, e eu disse para ele, olha, fique em paz, porque Jesus está no barco, amém? Amém? Fala para quem está do seu lado aí, fique em paz, porque Jesus está no barco. Jesus é o provedor. Jesus é que transforma a água em vinho. Não é? Se você tem do lado uma pessoa que pode transformar a água em vinho, e que disse para você, olha, fique em paz, não andeis ansiosos, né? Que beleza, que maravilha, né? Resultado, ficou aquela pressão toda, passou o final de semana todo, marcaram uma reunião para terça-feira, essa última terça-feira. Aí quando o pastor Valbert chegou lá, aí o comandante dele falou, olha, infelizmente nós vamos ter que desembarcar você, quer dizer, vamos ter que mandar você embora desse quartel, porque você não relatou, perdemos a confiança em você. Agora, nós decidimos o seguinte, para não te prejudicar a sua carreira, nós não vamos te punir. Quer dizer, já foi a grande vitória, a maior de todas as vitórias, né? Porque ele pode continuar sendo promovido, continuar a fazer prova oficial, tudo mais. Se parasse por aí, ainda estava bom. Aí foram transferir ele, e transferiram ele, estão transferindo ele para o quartel que ele queria ir, onde estão todos os amigos dele, estão no quartel melhor do que esse ainda, é a punição. Ele foi parar no quartel melhor ainda, quartel que ele já serviu, já conhece todo mundo. Ô glória! Estar com Jesus é bom demais, né? Estar com Jesus é bom demais. Quando Jesus está na festa, pode acabar o vinho, porque Jesus vai dar a solução. Jesus é aquele, quando está no barco, ele acalma as tempestades. Amém? Então, parece muito simplória essa revelação. Parece que eu estou falando coisa aqui que você já sabe. Claro que você já sabe, mas essa é a vontade de Deus, que você escute da boca do seu pastor nesta manhã. Olha, eu estou contigo. O Senhor está dizendo, eu estou contigo, eu sou o teu Deus, não temas, eu te tomo pela tua mão, eu te sustento, eu te seguro com a minha destra fiel. Amém? Olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Teus inimigos virão contra ti por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Porque eu te quero por cabeça e não por cauda. Eu te quero por cima e não por baixo. Diga glória a Deus. Quem já foi da macumba aqui? Pode falar. Pode falar. Quem já foi da macumba? Levanta a mão assim. Pastor Valbert já foi, já serviu muito. Você também, William? Você não tem cara de macumbeiro não, rapaz. Pois é, você estava na macumba, pastor Valbert.
Que vexame, pastor Val, um cara inteligente como o senhor, pastor, né? Todo ano ele era obrigado a gastar mais de R$2.000 comprando troço para fazer assentamento, para agradar os demônios. Quando ele veio para a igreja, ele tinha dívidas tão altas que ele só vai acabar de pagar quando, hein? 2013. Ele tinha dívida, olha só, ele tinha dívidas tão altas que ele só vai acabar de pagar em 2013, porque os demônios tomavam tudo dele. Agora, como é que era a vida dele? Um inferno. Um inferno. Quantas vezes as pessoas ficam aí buscando solução eu falo mesmo aí no rádio, a nossa rádio é cheia de espírita que escuta, né? E o programa que vem depois, ele entra me malhando, entra falando mal. Eu digo, olha, você não tem que ficar confiando em ninguém, nem em bispo, está cheio de bispo vacilão aí, que é motivo de vergonha, nem pastor, você tem que olhar para Jesus. Jesus é a solução para você. E é isso que nós estamos vendo como primeira revelação deste texto. Jesus Cristo é a solução, não para aqueles que estavam apenas lá na festa em Caná da Galileia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus disse, onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome dele, ele estaria. Você não pode ver, mas Jesus está aqui. Você não pode ver porque ele é Espírito, mas ele está aqui. E é por isso que os milagres acontecem. É por isso que você chora. Você não chora por causa do louvor, você não está aqui por causa do bispo. Eu te trato bem, porque eu amo vocês, amo mesmo, sabe? Eu faço o que eu mais gosto na vida. Eu sou muito feliz de ser pastor. Eu, quando fico olhando para minhas ovelhinhas assim, dá vontade até de chorar de emoção, né? Apóstolo Paulo chama isso de estranhados afetos. A gente sente aquela emoção, aquele carinho, aquele amor de olhar para uma pessoa que Deus colocou do teu lado para caminhar com você, não é? Então a gente ama a igreja, mas só que eu não posso fazer nada por você a não ser te abraçar, te ouvir, te dar carinho, dar atenção, interceder por você, orar. Agora, quem vai fazer? Quem é que está do teu lado? É o Senhor Jesus, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Nós vamos lá em Israel, vamos orar, mas você pode ter certeza, aconteça o que acontecer, onde você estiver, você pode até não ver, mas o Senhor Jesus está do teu lado. Eu costumo dizer no final das minhas orações sempre, né? Eu sempre tenho o costume de mandar as pessoas levantarem as mãos, né? No final das orações, para louvar ao Senhor Jesus. Eu costumo dizer, você não está sozinho. É muito bom isso, para uma pessoa que está num leito de sofrimento, num hospital, entre a vida e a morte, ela pensar, puxa, eu não estou só. Às vezes o filho não vai visitar, às vezes o marido não vai. Tem gente que, já aconteceu, vocês vão no horário de visita no hospital, você já viu a quantidade de gente que fica sem receber visita nenhuma lá no hospital? Não é? Então, quando a pessoa está com um radinho de pilhas lá, que a gente ora e faz assim, agora levanta a sua mão se você pode fazê-lo, adore ao Senhor, Jesus está contigo, a pessoa chora, puxa, Jesus está comigo. Pode ser até que a minha família não esteja, mas Jesus está comigo. Amém? Jesus é o amigo de todas as horas. É o provedor, o grande provedor da nossa vida. Ele é companheiro para todas as horas. Então essa é a primeira revelação. Vamos para a segunda revelação. A primeira é, Jesus é a solução para tudo na nossa vida, né? A segunda revelação, eu queria que você lesse agora o versículo 10. Vamos voltar para João capítulo 2. João capítulo 2, vamos para o versículo 10. E no versículo 10 a gente vê o seguinte: disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, disse aquele cara que experimenta o vinho, né? O mestre Sala. Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, quer dizer, está todo mundo bêbado, então põe o vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ou seja, qual é a revelação de Deus para nós? A solução de Jesus é sempre melhor. Amém? Quantos aqui são cabeça dura? Levanta a mão assim, quem é cabeça dura? Ah, ninguém é, né? Tá bom. Ninguém é cabeça dura aqui, né? Tá bom, eu acredito. Você já viu
Você já andou de mula? Quem já andou de mula? Eu já andei, cavalguei mula. Mula costuma ser muito teimosa, né? Lá em Minas, lá na minha terrinha, Uaiço, né? Lá em Minas, eu andava de mula e tinha uma mula. Como é que é teu nome, irmã? É? Sandra. Hein, Sandra? Aí tinha uma mula lá que eu andava, sempre tinha um ponto lá, tinha uma porteira, que ela não passava dali. Não passava dali. Aí eu queria passar da porteira, que ia além, mas quando chegava ali, ela parava. E eu ficava, bora. E ela tá. Bora. Ela tá. E eu batia nela, ela nem ficava. Olha, mas dava uma raiva. Eu tinha que descer da mula, sair puxando ela, e não era fácil não. Ela travava e tinha que puxar mesmo, e um batendo nela e outro puxando. Depois que passava da porteira, ela ia embora. Eu não sei o que ela tinha com aquela porteira. Ela devia ter alguma desilusão amorosa ali, alguma coisa assim. Mula geralmente é muito temosa, um animal muito temoso, né? Mas eu acho que nós também somos, não somos não? Nós também somos muito temosos, né? Muitas vezes a gente, imagina como a gente aborrece a Deus com as nossas teimosias, né? Nós somos muito teimosos. E muitas vezes a gente acha que a gente tem a solução para tudo, entendeu? A gente acha que a gente mesmo vai resolver as coisas. Muitas vezes a gente não quer nem saber o que Jesus vai fazer, a gente pega e vai fazer. Às vezes até é um ponto positivo, às vezes a pessoa é proativa, ela gosta de pegar, fazer, sair, resolver, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar o lugar de Jesus, né? Senão a gente... eu estou te falando, o ser humano é muito complicado. Tem gente que é parado demais. Está sempre no Salmo 40, né? Esperei pacientemente no Senhor. Vai passando, ela está esperando. Os cabelos brancos estão chegando, ela está esperando. O Senhor está dizendo lá, por que clamas a mim? Diga o povo que marche. Ele está lá, não, Senhor, eu prefiro o Salmo 40. Estou esperando. Passa a vida esperando. E já tem gente que não quer esperar também, né? Tem gente que atropela, passa por cima de Jesus, atropela e sai fazendo tudo do jeito dela. Mas eu vou dizer uma coisa para você, recebe essa palavra como palavra de Deus. A solução de Jesus é sempre a melhor solução. O vinho que Jesus transformou era melhor do que o vinho que eles haviam preparado. O mestre Sala disse, normalmente se põe o vinho bom primeiro, e depois, quando está todo mundo bêbado, põe o outro vinho. Vocês fizeram o contrário, né? Porque o vinho que Jesus transforma é o melhor vinho. Eu vou dizer uma coisa para você, o que Deus quer fazer na sua vida é mais do que você imagina que seja o bom para a sua vida. Diga comigo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, glória a Deus! Quantos aqui amam o Senhor? Então tem coisas muito grandes preparadas para você. Deus é fiel para dar a você mais do que você imagina, mais do que você já pensou. Ele quer dar mais para você. Se você abrir a sua Bíblia, em Atos capítulo 3, eu não vou ler agora não, por causa do horário que está muito avançado. Capítulo 3 de Atos, fala sobre aquele milagre do coxo que estava na porta do templo, né? Do templo Formosa. E ele estava ali com a mão estendida ali, esperando o quê? O que o coxo queria? Esmola. Ele achava que a solução dele era a esmola. O que ele achava é que o máximo que podia acontecer de bom aquele dia era ele receber uma esmola. Se ele recebesse, ele ficaria feliz da vida, né? Ele estava ali assim, estendendo a mão, aí passou quem? Pedro e João, né? Pedro e João passaram, olharam para ele ali com a mão estendida. Aí Pedro disse, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, eu não sou dessas igrejas milionárias aí, né, que tem ouro e prata, não tenho ouro e prata,
Mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te. E ele que esperava, tudo que ele achava assim que poderia acontecer de bom na vida dele, era chegar com, né, uma boa grana no bolso, né? Ele queria ganhar uma, né? Se Pedro jogasse ali umas moedas de ouro na mão dele, ele ficaria feliz da vida. Mas o que Pedro tinha para ele era muito mais. O que Jesus tinha para ele era muito mais. O vinho de Jesus é sempre o melhor vinho. Diga graças a Deus. Aí quando Pedro olhou para ele: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te. E aí Pedro segurou na mão dele assim, ele foi se levantando e foi se firmando sobre os seus artelhos, e de repente ele estava pulando, glorificando a Deus e pronto para trabalhar, ganhar dinheiro e nunca mais esmolar. O que Deus deu a ele foi muito mais do que ele esperava. E o que Deus vai dar para você é muito mais do que você espera. Você está pedindo isso, Deus vem com isso, ó. Você está pedindo só isso, Deus vem, ó. Tem uma história até muito engraçada, muitos aqui já conhecem. Eu estou igual velho, repetindo, né? Velhinho começa a contar a mesma história todo dia. Eu digo lá em casa, ó, quando eu começar a repetir as mesmas histórias, tenham paciência comigo, tá? Mas diz, tem uma história que eu já contei aqui diversas vezes, de um cara que comprou a passagem para o cruzeiro. Vocês já se lembram dessa, né? Lembram? Ele comprou a passagem para um cruzeiro. Ele tinha um sonho de viajar num cruzeiro. Ele nunca tinha andado e não tinha dinheiro. Ele começou a juntar dinheiro para poder pagar o cruzeiro. Tinha um sonho de andar de navio, fazer um cruzeiro. Começou a juntar dinheiro. Um belo dia, ele viu lá no jornal, lá, o cruzeiro, falou assim: opa, já tenho dinheiro para poder fazer esse cruzeiro. Foi lá e comprou a passagem. Só que chegou no dia dele embarcar no navio, ele não tinha dinheiro, porque dentro do navio tem restaurantes, né? Tem lojas, tem... E ele falou: e agora? Eu tenho dinheiro da passagem, já comprei a passagem, mas não tenho dinheiro para comer. O que eu vou fazer? Aí o que ele fez? Eu quero ir, eu vou, é meu sonho. Ele pegou a mochila dele, a pasta dele, né? E começou a botar pão dentro da mochila. Eu vou comer pão, eu vou matar meu sonho, eu vou realizar meu sonho, eu vou fazer esse cruzeiro, eu vou comer pão todo dia. Era uma semana de cruzeiro, eu vou comer pão todo dia. Mas eu vou, não tem dinheiro para ir para o restaurante, né, do navio. Aí o que ele fazia? Todo dia ele chegava no navio, chegava a hora, ficava lá no meio de todo mundo. Quando dava a hora das refeições, ele corria para o quarto dele, o camarim dele. É camarim que se fala? Acho que é, né? Sei lá, o quarto dele lá, né? Aí ele ia para lá, escondidinho, trancava a porta e comia o pão dele. Segundo dia o pão já estava murcho. Terceiro dia o pão já tinha virado torrada, né? E tá ele roendo aquele pão ali, roendo, e ficou uma semana comendo pão. Aí o pessoal começou a ficar preocupado. Falou: ué, tendo isso, fulano fica com a gente aqui o dia todo, mas quando dá hora do almoço eu nunca vejo ele. Aí começaram a ficar de marcação, né? Começaram a ficar de olho nele para ver o que ele fazia. E no último dia, o camareiro do navio falou assim: hoje eu vou ver quem que está, eu vou desvendar esse mistério. Aí deu a hora do almoço, ele correu para o quarto dele, o camareiro foi atrás. Quando chegou lá, o camareiro, todo mundo almoçando lá no restaurante, né? Comendo tudo do bom e do melhor. Aí ele guardou o pão depressa e tal, abriu. Ah, pois não, tal. Ele: eu posso conversar com o senhor um instante? Pois não. Olha, nós temos percebido que o senhor veio para esse cruzeiro, o senhor nunca come com a gente. Todos os passageiros vão para o restaurante, almoçam, jantam, o senhor nunca está presente. Hoje termina o cruzeiro, o senhor não comeu uma vez no restaurante com a gente. Eu fiquei preocupado, eu vim aqui para saber o que está acontecendo. E ele disse assim: olha, eu vou te contar a verdade, eu sempre tive um sonho de fazer um cruzeiro, mas eu não tinha dinheiro.
Então eu economizei, segurei muito e tal, mas eu só tive dinheiro para comprar passagem. Eu não tenho dinheiro para ir para o restaurante. Então olha aqui, ó, e abriu assim, ó. Eu trouxe essa bolsa cheia de pão, estou comendo pão, já não aguento mais comer pão, semana inteira comendo pão, porque eu não tenho dinheiro para ir para o restaurante. Aí o camareiro falou assim: rapaz, ninguém te falou? Não, o restaurante está incluído no preço do cruzeiro, rapaz. Está tudo pago. Está tudo pago. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: tem muita gente na igreja que está comendo pão seco. Que Deus quer dar para você um banquete, tem um banquete preparado, ó, tudo do bom e do melhor. Por isso é que a palavra de Deus diz: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus tem coisas grandes preparadas para você. Oh, glória a Deus! E eu quero todas as coisas grandes que Deus tem para mim. Amém? Diga para quem está do teu lado: Deus tem coisas grandes para você, coisas que você nem imagina. Por quê? Porque a solução de Jesus é sempre melhor. O vinho de Jesus é sempre o melhor. O que Deus tem preparado para nós é sempre melhor do que o que nós planejamos. A gente quer uma coisa, Deus vem com outra coisa melhor ainda. Eu creio sinceramente que Deus está aqui. Olha, Jesus disse que tudo que nós ligássemos na terra seria ligado nos céus. Nós estamos ligando na terra, estamos orando juntos, estamos buscando ao Senhor juntos nessa campanha de Israel. Vou dizer uma coisa para você: está ligado lá no céu, e Deus vai fazer coisas maravilhosas. Até a Neiva vai casar, gente. Olha lá. Está feliz da vida, vai casar agora, né, Neiva? Que beleza. Dia 19 agora vai ser o chá de cozinha dela, né? É, maravilha. Ah, aproveitou para fazer propaganda? A lista está contigo. Está vendo? Eu creio que coisas grandes estão preparadas para nós, porque nós somos o povo de Deus. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu queria, para encerrar, só ler aqui o versículo 11 para vocês. Para encerrar: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu queria encerrar dizendo que Jesus já principiou os seus sinais na sua vida. Amém? O Senhor já começou uma grande obra, e a Bíblia diz que Ele é fiel para completar essa obra. Brevemente você vai ver seu marido sentado aí do seu lado louvando a Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Brevemente você vai ver seu filho que está desviado, afastado, sentado aí do teu lado, glorificando ao Senhor com você. Amém? Brevemente você vai ter boas notícias. Ter boas notícias é muito bom, né? Ter boas notícias é bom demais, porque Jesus disse que tudo que nós ligássemos na terra seria ligado nos céus. E nós vamos, em nome de Jesus, comer o que há de melhor desta terra sempre, porque o que Deus tem preparado para nós é muito mais do que nós imaginamos, pensamos, é muito mais do que os nossos projetos. Amém? Então, para encerrar, eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado mais uma vez. Você vai me ajudar, né? Você vai dizer para essa pessoa, dá uma evangelizada nela aí, dá uma sacudida nela. Quem sabe ela chegou para baixo hoje, quem sabe ela tenha tido uma semana de tribulação, uma semana difícil. Diga para ela: olha, o vinho de Jesus é melhor. O vinho que Jesus prepara é sempre o melhor. Jesus tem um bom vinho para você. Jesus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Oh, glória a Deus! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor Jesus. Eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Levanta-se a sua mão para o céu, levanta. Feche os teus olhos agora, levante as suas mãos para os céus e glorifique ao Senhor. Abra mesmo a sua boca e glorifique ao Senhor. Abra a sua boca e vai dando glória a Deus, vai glorificando ao Senhor, porque o Senhor está aqui presente. Oh, o Senhor está aqui presente para abençoar a sua vida, para fazer de você um campeão, um vencedor. Aleluia!
Sente a presença do Senhor, sente a presença do Senhor. Diga agora: Senhor, eu te amo, eu te adoro. Eu sei que o melhor vinho o Senhor reservou para a minha vida. Coisas tremendas o Senhor quer fazer na minha vida. Em nome de Jesus.